Hoje eu quero falar um pouco ao seu coração sobre o retorno iminente de Jesus, amém? Você pode falar comigo assim, há um retorno, e ele vai ser rápido, amém? Cadê a minha imagem do chat GPT, Zé? Aí, ó, meu Jesus que o chat montou para mim é esse aí, que em breve voltará, amém? Aquele que há de vir virá, ele voltará e não tardará, amém? Deus tem falado há algum tempo já comigo, eu já comentei isso com a minha esposa, eu não ensino a matéria escatologia no Rema, já me ofereceram algumas vezes, eu falei, não vou mexer com isso não, é muita coisa para me estudar, já ensino aliança de sangue, ensino outras coisas no Rema, que são matérias mais complexas também, como aliança de sangue, caráter de Deus. Eu falei, não vou mexer com escatologia não, e de um tempo para cá, Deus tem falado muito no meu coração da importância, da urgência, de trazer um tom profético para essa questão do retorno de Cristo, amém? Essa consciência, essa pregação que parece que fugiu dos púlpitos. Hoje falamos de tudo no púlpito, falamos, de uma vida que pode melhorar, falamos de saúde, falamos de comportamento, de um homem em 3 dimensões, tudo que é bíblico. Não estou falando de nada que não é bíblico. Mas sabia que o assunto sobre o retorno de Cristo não é um assunto periférico? É um assunto central, amém? E eu preciso dar atenção a esse assunto, porque a Bíblia fala muito sobre isso. 1/3 das escrituras é escatológico. 1/3 de toda a Bíblia é voltado a falar, a tratar sobre o retorno de Cristo. Temos o profeta Daniel, que fala bastante, temos o Evangelho de Mateus também, que cita algumas coisas, temos a carta de 1 Coríntios, no capítulo 15, principalmente, explicando ali sobre a ressurreição. Temos 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, e aí sim vamos entrar então em Apocalipse. Apocalipse é a cereja do bolo, não é o bolo por total. Então a Bíblia em si fala muito sobre esse assunto, sobre esse retorno de Cristo. E talvez nós paramos de falar sobre isso, porque é uma promessa que foi muito falada, é uma promessa que já é dita há mais ou menos há 2024 anos, e parece que ela não vai se cumprir, mas nós esquecemos que a mesma Bíblia diz que para Deus é como se um dia fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia, amém? Então eu quero avivar a sua mente, avivar o seu coração, quero que você abra o seu coração, para você entender e sair daqui com o seu coração aquecido, sabe? Sobre o retorno de Cristo. Ele vai voltar, amém? Abre comigo em Mateus 24. Evangelho de Mateus 24, versículo 42 e depois verso 44. Eu vou pular o 43. Portanto, vigiem, porque não sabei em que dia virá o Senhor. Estejam, agora 44, e sejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe, existe uma importância de entender a volta de Jesus. Existe uma importância de saber que eu preciso estar num ambiente de vigilância. Eu preciso estar atento. A falta da consciência da eternidade é o que tem feito você e eu viver de qualquer forma. Nós achamos que a eternidade começa quando morremos fisicamente. Por quê? Porque vários conceitos errados já foi colocado no nosso coração. O primeiro deles é que a morte é o fim. Morte na Bíblia não está ligado a fim. Morte na Bíblia está ligado a um período de separação. Separação do corpo físico, do espírito. Não é o fim. Então nós entendemos que o estado eterno, talvez é um entendimento errado, mas nós entendemos que o estado eterno começa quando eu morro. Só que o estado eterno, para você que nasceu de novo, começou exatamente no dia que você nasceu de novo. Só que você agora está eternamente ligado a Deus. E quem não tem Deus também está no estado eterno. Sabe, a gente não tem essa consciência, isso não está na nossa cabeça. Sabe, a gente pensa que, não, vamos viver, deixa a vida a mim levar. Você sabe até cantar que eu sei, né? Vida leva eu. E com essa ideia de que
a eternidade é algo distante, a eternidade é algo que está muito longe de ser alcançada, a eternidade já começou. A eternidade já é agora. Amém? O que você vai viver no futuro, você tem coisa que está disponível agora. Agora no presente. Então a primeira forma de você entender a importância, né, do retorno de Cristo é a sua consciência, é estar ciente, é estar pronto, é estar consciente do que Ele vai vir e a eternidade já começou. Amém? Está com vigilância, está atento. Em João capítulo 14, abre comigo em João 14. Ali há uma promessa que Jesus já tinha feito. A promessa é: não se turbe o vosso coração, no verso 1. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Está falando de você e de mim. Amém? Quando ele fala assim, ó, não se turbe o vosso coração, está aí? Não deixe que seu coração fique aflito, creia em Deus, creia eu também em mim, porque na casa de meu pai há muitas. Olha para a direita e olha para a esquerda. Olha para trás. Essa é a morada que Cristo foi preparar. Amém? Ele fez você a casa dele, a habitação dele. E ele falou assim, ó, eu vou para lá e quando eu voltar, o tempo todo essa promessa vai ficando cada vez mais eminente. Eu estou indo, vou preparar, vou fazer de vocês casa, habitação do Espírito, morada de Deus. E não só isso, eu vou organizar mais coisas. Amém? Agora, olha que interessante, diz o texto lá de Atos 1. Atos 1. Ali é a ascensão de Cristo. No capítulo 10, do verso 11. Atos 1, verso 10 e 11. O texto vai dizer: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, voltará. Vi o céu aberto. Pode voltar lá, vai lá, não estava. Atos capítulo 1, pode voltar lá. Versículo 10. Não Atos 10, 1. Atos 1, 10. Está errado, é o contrário. Aí. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que vi dois homens vestidos de branco, e apareceram de repente no meio deles. 11. E disseram: homens da Galileia, por que estão aqui parados? Olha que interessante esse texto. Vamos aqui contextualizar até chegar aqui. Deixa aí, não precisa tirar. Pode deixar paradinho aí, por favor. Vamos contextualizar até chegar aqui. Jesus já tinha ressuscitado, amém? Passado 40 dias na terra junto com os homens, de forma ressuscitada, um corpo glorificado. As pessoas viam Jesus de uma forma glorificada, como Jesus está hoje nos céus. Então Jesus passou 40 dias com as pessoas dessa forma, e aí agora vai chegar o tempo de ele subir aos céus. Então o povo está ali reunido, o povo está ali naquela expectativa da ascensão de Cristo, da subida de Cristo aos céus. Jesus sobe aos céus. Quando Jesus sobe aos céus, anjos já aparecem e falam a seguinte mensagem: por que vocês estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado do meio de você ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. O que o texto está dizendo? Qual que é a ideia do texto? Já vão trabalhar para ele. Porque aquele que subiu em breve vai voltar. Já, sabe, é por isso que Paulo, nas suas mensagens, sem saber o tempo e hora, ele vai falando assim: gente, está chegando já o dia, está se aproximando o grande dia. Por quê? Porque Paulo tinha essa consciência apurada nele. Não importa o tempo, irmãos. Não importa quanto tempo passe, aquele que há de vir virá e não tardará. E vai chegar um tempo que a trombeta vai soar e nós seremos elevados às alturas, e esse corpo corruptível vai experimentar de incorruptibilidade. E assim como Jesus é, nós seremos. Colágeno para sempre. Não mais botox. Não mais lipo, não mais academia. Eu recebi um vídeo aí que se eu engordar mais um pouquinho eu fico para trás, então eu estou dando meu jeito.
E aí eu sempre vou para a academia assim, Jesus é leve e momentâneo. E vai produzir um eterno peso de glória. Amém? Um dia o amor nasce. O texto de Hebreus, capítulo 9, verso 28, vai dizer: aparecerá a segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Sabe, precisamos estar constantemente lembrando que Jesus foi, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Porque senão a vida perde sentido. Se Jesus morreu e não ressuscitou, em vão é a nossa fé. Vamos viver de qualquer jeito, vamos fazer o que quiser fazer. É isso que Paulo vai dizer. Se esse Jesus que eu prego, se esse Jesus que eu anuncio não morreu, não ressuscitou, que vocês comam, bebam e morram. Faz o que quiser, mas não, irmãos, Ele está vivinho no céu. Ele está trabalhando nesse momento ao nosso favor. Hoje Ele é o nosso intercessor, nosso advogado, nosso sumo sacerdote. Quem trabalha somente pensando nessa vida é o mais miserável de todos os homens. Quem pensa em plantar somente nessa vida está pensando muito fraco. A nossa cobiça não pode ser aqui na terra. Nossa ambição não pode ser uma casa, não pode ser um carro, não pode ser uma conta bancária cheia. Isso deve ser consequência de uma vida, sabe? A nossa cobiça é: eu vou encontrar o meu Senhor. Eu vou receber dele o meu galardão. Sabe, tem gente que é aplaudido na terra, mas não é aplaudido nos céus. Tem gente que é reconhecido na terra, mas não é reconhecido nos céus. Porque Deus não vê como o homem vê, Deus não mede como o homem mede, Deus não tem a perspectiva humana como o homem tem, sabe? Talvez a pessoa que você despreza hoje é quem Deus está galardoando no secreto e você não sabe. Talvez aquela igreja num lugar pequeno, numa comunidade pequena, Deus está operando muito mais lá do que em grandes templos. Deus não mede como o homem. Sabe, temos que ter essa consciência. Jesus está vivão. Jesus está vivo. Oh, aleluia. E a mensagem é: eu posso voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Eu posso ressoar a qualquer momento. Sabe de uma coisa? Existem várias linhas escatológicas. Mas sabe que todas elas se concordam? Que ele vai voltar. Desculpa. Existem várias linhas teológicas e escatológicas a respeito da volta de Jesus. Mas em que em tudo eles concordam é: ele vai voltar. Se vai voltar no meio da tribulação, no final dela, no início dela, cada um vai ver de um jeito. Mas uma coisa eu sei: ele vai voltar. Sabe, igreja, a reunião dos santos tem esse objetivo de gerar na sua vida essa consciência. Talvez a sua vidinha que você vive de qualquer jeito, com planos medíocres, planos somente em beber, em gastar, em fazer não sei o que, é porque a sua vida não foi afetada pela consciência do retorno, não foi afetada pela consciência que ele está vindo, eu venho depressa, venho sem demora. Aquele que tem as vestes brancas, mantém elas brancas. Aqueles que têm as mãos limpas, mantém as mãos limpas. Sabe, meu irmão, a era de brincar de ser crente já passou. A época de namorar lá, namorar cá, namorar lá. Eu estou aqui hoje. Ah, não, hoje eu estou aqui. Não, meu irmão, porque ele vai voltar. E ele não vai buscar qualquer um, ele vai buscar uma noiva ataviada, um povo santo, um povo puro. O povo que volta, sabe, talvez, eu quero ver mudança na minha vida. Então melhore a sua consciência de eternidade. Eu quero ver melhora na minha casa. Melhore a sua consciência de eternidade. Porque se vivemos somente no aqui e agora, já perdemos o game. Já perdemos. Se vivemos com planos somente para cá agora, já perdemos.
Eu repito para vocês, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquela hora ninguém sabe. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2. O dia do Senhor ele virá como ladrão de noite. Ninguém fica esperando chegar o ladrão. Ele vem de surpresa. É esse o comparativo. Ninguém fica, hoje estou pronto para ser roubado. Ninguém tem essa ideia maluca. Pastor, eu vou mexer com o seu estado, mas você vai continuar me amando, viu? É? Rio de Janeiro. Estava eu lá no Rio de Janeiro. Ju, pega aí. Eu amo o Rio de Janeiro. Estava eu no Rio de Janeiro. Irmãos, com uma pulseirinha banhada de ouro. Não me atentei, esqueci que eu estava no Rio de Janeiro. E aí o inocente aqui foi atravessar quem conhece aqui a Avenida das Américas do Rio de Janeiro, sabe que tem um shopping da Barra ali, o shopping que tem em Nova York, Barra. Aí você tem que atravessar, se você vai a pé, debaixo do... Não é um viaduto, esqueci o nome. É tipo um subtúnel que você passa com... E eu, inocente, desci do Uber, o Uber foi gentil. Não quer que eu dou a volta? Eu falei, cara, mas se você for dar a volta aqui na Avenida das Américas, quem conhece o Rio sabe o que eu estou falando. Você vai gastar mais ou menos 20 minutos. Então, se eu atravessar daqui para lá é menos de 5. Eu já comecei a calcular, que eu já fui no Rio várias vezes. Peguei meu celular, maloquei, peguei não sei o que, maloquei do outro lado, fui malocando tudo. E aí, a pulseirinha ficou à vista, eu esqueci dela. Eu andando, perdeu o Playboy. Eu não esperava, eu não aguardava. Por mais que eu me preparei para não ser assaltado, por mais que eu guardei o celular, guardei a carteira, eu esqueci algo para trás que foi tomado. É isso que o texto está dizendo. Por mais que você se prepare, por mais que você tenha atenção, você não vai saber o dia e a hora. É essa comparação que o autor do texto faz. Ele virá como um ladrão mesmo, assim, de repente. Você não vai conseguir ver, você não vai conseguir perceber, você não vai conseguir saber o momento. Então, ou seja, talvez você e eu estamos aqui falando disso, chegar amanhã a gente é arrebatado. Agora, qual que é a prática dessa mensagem? É uma pergunta. Como você tem vivido a sua vida hoje? Com base na eternidade que tem para você. Qual que é a sua ambição? Sabe, qual que é a sua maior ambição? Apocalipse 22, 12. Abre aí, coloca aí para mim, Apocalipse 22, 12. Apocalipse, capítulo 22, verso 12. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir cada um de acordo com seus atos. Sabe, essa é a mensagem que tem que estar firmada no nosso coração. A gente vai ser salvo e também vai ser galardoado por Cristo. Agora, se Deus te chamou para ser alguém que vai ajudar pessoas a ter uma vida mais saudável, e esse é o seu propósito, para que essas pessoas, tendo a vida mais saudável, cumprem um chamado em Deus, está tudo certo. Se você foi chamado para ser um empresário, e você é um empresário que não pensa em si mesmo, mas pensa em projetos, em abençoar pessoas, pensa em financiar o reino. Não estou falando de uma igreja, não estou falando de um local específico, eu estou dizendo de um projeto social, eu estou falando de crianças na África que estão com dificuldade, no norte, no nordeste, nossas crianças sendo vendidas. Eu não sei o que você vai fazer com um recurso na sua mão, porque quando eu falo assim, a primeira coisa que pode vir na sua cabeça é, está pedindo dinheiro para a igreja dele. E não é sobre isso, é sobre como você faz com o seu dinheiro, como é que você faz com o seu recurso, qual é o missionário que você ajuda, qual é a missão que você se envolve. Meu irmão, a igreja brasileira arrecada bilhões por ano, e 1% desse valor é destinado à missão. A resposta para mim é um absurdo isso. Qual missionário nós cuidamos? Quem abençoamos? Nossa igreja é pequena, não tão grande. A gente tem pessoas aqui dentro que de forma direta já ajudam Leite Diego na Angola. A igreja também ajuda com o projeto e queremos abençoar mais missionários. Por quê? Porque é a palavra de Deus pregando, sendo anunciada, alcançando pessoas. Então por que você é empresário? Por que você tem dinheiro?
É o recurso por recurso? É ter por ter? É para satisfazer a sua vontade, o seu desejo? Não tem sentido. Talvez é por isso que você se encontra depressivo. Talvez é por isso que você se encontra desanimado. Porque está vivendo para si mesmo. Qual é o objetivo da sua vida? Sabe, qual é a meta? Aonde você pode ser uma referência que eu, como pastor, posso olhar para você e falar: ó, ali ele é referência nessa área para abençoar a minha vida. Eu vou colar com ele. Aonde você é sucesso? A gente quer ouvir muito sobre sucesso, sucesso, sucesso. Sucesso não é conta bancária cheia, não é carro e não é viagens internacionais. Sucesso é o cumprimento do propósito a qual eu fui criado para ser. Isso é definição de sucesso. Agora, talvez você e eu não estamos fazendo o que devemos fazer, porque não temos uma consciência que Jesus vai voltar. Nós vivemos para nós mesmos. Vivemos para acumular tesouro para si mesmo. Como Paulo escreve em sua carta a Timóteo, no capítulo 3, 2 Timóteo 3 e 4, o nosso ventre virou o nosso Deus. E com base nisso, nós fazemos o que nós queremos fazer. Sabe, eu tenho que ter a minha mente limpa, lavada pelo sangue de Jesus, na certeza que Ele vai voltar. Isso não é uma história que o seu pai contava para você quando era criança. Isso não é uma história que você ouviu a vida inteira. Eu escuto isso a vida inteira, que Jesus vai voltar e não volta. Cuidado. Cuidado. Que talvez quando você vê um povo sumir da terra, quando você não vê mais um povo aqui na terra, aí você vai criar argumento: foi os alienígenas, foi o Thor, foi o Thanos, que estalou os dedos e vamos criando teoria da conspiração. Sabe, eu vou dizer para você, o cenário geográfico, o clima, está deixando bem claro, é literalmente as pedras clamando. É o princípio das dores? Não, irmãos, não vamos entrar nesses detalhes escatológicos, não. Mas é evidente que o ambiente que chamamos de terra cada vez mais se torna insustentável para a vida humana. Alguma coisa vai acontecer. Ou o mundo vai ficar muito bonzinho, de repente, ou um rebuliço nessa terra vai acontecer. Agora a pergunta que eu faço para você é: e se Jesus não voltar agora, mas vir outra pandemia? E se Jesus não voltar agora e vir uma fome sobre a terra como veio no tempo dos egípcios? Se Jesus não voltar agora e explodir a Terceira Guerra Mundial? Como vai ser o nosso comportamento diante desse cenário? Como vai ser a nossa postura? Guardaremos a fé ou esmurecemos nela? O guardar a fé não é somente em dias onde eu vejo minha conta bancária cheia, onde eu vejo as coisas acontecendo o tempo todo como eu quero. O guardar a fé vem quando as circunstâncias não são favoráveis. E aquilo que eu creio, não estou vivendo nada daquilo que eu estou declarando está acontecendo. Mas mesmo assim ainda meu coração fica reto nele. Confiando que Ele tem um de repente para a minha vida. Confiando que Ele pode fazer algo em meio ao caos. Confiando que Ele pode abrir uma porta que está fechada. Confiando que tem um caminho ainda aberto para mim. Mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não toco, mesmo quando eu não sinto, eu vou guardando meu coração na certeza, Ele vai fazer, porque tudo que Ele promete, Ele cumpre, tudo que Ele diz acontece. Sabe, eu quero deixar aqui para você algo no seu coração, a última coisa no seu coração. Tenha no seu coração essa viva esperança do retorno de Cristo, sabe por quê? A sua vida vai ser mais feliz. As suas urgências serão outras e as suas prioridades serão outras. Quando você tem uma certeza, Ele vem. Ele vem. Sabe, não é, a gente tem a mania de desejar o retorno de Cristo quando estamos passando por dificuldade e pressão. Não,
eu creio numa igreja que vai ter uma consciência tão poderosa desse retorno, uma consciência tão maravilhosa dessa segunda vinda, que mesmo em meio à diversão, mesmo em meio à abundância, mesmo em meio à melhor casa, mesmo no melhor carro, mesmo na melhor viagem, nada vai se comparar àquilo que Ele há de fazer, àquilo que Ele há de realizar. Sabe, entraremos num ambiente onde nada nem ninguém vai se comparar àquilo que Ele é. Nada, nem prazer desse mundo, nada. De fato, viveremos Romanos 8. Quem me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? O que vai ter o poder de fazer isso? Nada. Será altura, largura, profundidade? Será principados, potestades? Será o quê? Que criatura vai ter o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nada, nem ninguém vai conseguir romper esse elo, porque a minha mente está tão afetada com a vida que está nele, com a graça que está nele, com a unção que está nele, e na certeza, tudo que Ele prometeu vai acontecer, inclusive o seu retorno glorioso, inclusive a sua volta triunfante. Então o que é o que você perdeu? Nada. O que é? Sabe, esses dias existe um livro do Lee Strobel chamado Em Defesa da Fé, Em Defesa da Graça. E o Em Defesa da Fé é um livro maravilhoso, um livro apologético. Os alunos da Escola de Ministros em breve vão ter aula de apologética aqui. Provavelmente o pastor Vinícius Misael vai indicar esse livro, Em Defesa da Fé. E esse livro do Lee Strobel tem um filme também, caso você tenha dificuldade para ler, assista o filme, chamado Em Defesa da Fé. E Lee Strobel é um jornalista investigativo e ele escreveu Em Defesa da Graça também. E nesse livro ele pega testemunho de pessoas que viveram uma vida muito destruída e depois encontrou Cristo. E sabe um testemunho que mais mexeu comigo? O testemunho da missionária Lana Vasquez, que hoje está na Life Impact. Lana, ela deixou os Estados Unidos no objetivo de comprar crianças do tráfico humano. Ela enfrentou o sistema para salvar a vida de crianças. E diante de tanta coisa desastrosa que Lana Vasquez encontrou, perguntaram assim para ela, Luiz Strobel perguntou para ela: você não cansa de ver coisa ruim? Não cansa de ver tanta desgraça no mundo? Não cansa de ver tanta dor? Porque eu estou falando de coisas absurdas que você nem imagina que acontece. Eu estou falando para você entender por alto. Meninas de 6 anos sendo vendidas para práticas sexuais com homens milionários e ninguém faz nada. É disso que eu estou falando. E ela falou assim: eu não me canso, porque quando eu vejo a graça de Deus entrar, aquilo que foi mais destruído pelo mundo e pelo pecado é completamente transformado pelo amor de Deus. E ela falou, e ele perguntou assim para ela: você questiona Deus sobre isso? Olha a resposta dela: já questionei e já argumentei bastante com Deus sobre isso, mas um dia eu cheguei numa consciência que no dia que eu estiver diante dele, somente olhando para ele, todos os meus questionamentos e todas as minhas perguntas perderão o sentido diante daquilo que ele é. Uma pessoa consciente de Cristo, do seu retorno glorioso. Coloca de pé no seu lugar. O louvor pode subir aqui. Sabe, a percepção no meu espírito que eu tenho é que algumas mentes estavam... Vou mostrar para você a imagem que veio por dentro de mim. Estavam dessa forma, em trama. É como se tudo que fosse... Eu falo alto, vai dar certo. E voltava. Você não conseguia perceber. Essa era a nota que eu tenho no meu espírito. Sabe, parece que você está aqui, você entende, mas não entende.
Orando por vocês, orando pela igreja, me veio essa percepção. Você sabe, mas não sabe. Você vive, mas não vive. Você crê, mas não crê. Você já entendeu, mas não entendeu. Porque quem entende cai de cabeça, mergulha, vai para cima. Quem entende não fica... Será? Não, quem entende faz. Aplica os princípios. Quem entende vive mesmo o negócio. E aí, o que Deus falou comigo é que é como essa trama, com o tempo de pregação, ela vai abrindo, até ela romper totalmente e a palavra entrar na sua mente e no seu coração. E o que vai fazer essa palavra entrar na sua mente e no seu coração é uma limpeza da sua consciência e uma firmeza, firmado mesmo. Ele vai voltar. Isso não é um conto. Essa viva esperança aquecendo o seu coração. Quando você olhar para qualquer situação da vida, seja situação boa ou ruim, no seu coração vai ter um norte. Ele virá. Ele virá de forma gloriosa. Ele virá de forma majestosa. Ele veio como um cordeiro, mas ele retorna como um leão para reger e julgar a terra. Sabe, meu irmão, eu acho muito forte essa passagem de Apocalipse. E eu gosto de imaginar. Um dia eu vou criar essa imagem. Os santos orando, como está lá em Apocalipse 8. Diante do trono, Deus. E as orações dos mártires, porque eles morreram pelo Evangelho. Eles foram mortos pela palavra que eles pregavam. E aí eles estão ali agora com Cristo e dizendo assim: estamos clamando por justiça. E Deus recebendo aquela oração, e Deus retendo aquela oração, ela chegando em taças de ouros para Deus, e Deus dizendo assim: segura um pouco, Marte, segura um pouco, Estevão, segura um pouco, Tiago, segura um pouco, cristãos que foram decapitados pelo regime islâmico, segura um pouco. Porque a minha primeira vinda foi como um cordeiro, mas quando eu voltar, eu volto para reger a terra, eu volto para governar as nações, eu volto para a justiça. Sabe, deixa eu te contar uma coisa: toda injustiça um dia será justificada, e todo choro, toda lágrima será enxugado dos olhos, porque quando ele voltar, não é se, é quando ele voltar, ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ei! Então estamos batendo na porta, até que tu venhas com a tua justiça, e todo olho verá, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. 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 Hey! Noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. De noite, noite e dia, até que as taças estejam. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. E ele virá, e ele virá. Breve o meu amado vem, e ele virá, e ele virá. Breve o meu
De noite, noite e dia, até que as taças sejam cheias. De noite, noite e dia, até que ele retorne. De noite, noite e dia, até que as taças. Diga isso! De noite, noite e dia, até que ele. De noite, noite e dia, até que as taças. De noite, noite e dia, até que ele retorne à terra. Sabe, queridos, certa vez, Davi, o rei Davi, ele percebendo que o maior símbolo da presença de Deus não estava no meio do povo de Deus, a sua primeira ordem como rei é: busque o símbolo máximo da presença, que é a arca. E aí Davi mandou buscar a arca, e no meio de todo esse processo, a Bíblia fala que Davi era o rei de Israel. A Bíblia diz que Davi já estava no trono, reinando. E quando Davi então escuta dizer que da segunda vez que ele manda buscar a arca, está dando certo, a Bíblia fala que ele dança. Ele não se importa com a sua posição e ele celebra. Ele não celebra uma arca de ouro, ele celebra o símbolo máximo da presença voltando para Israel. Ele celebra aquela mensagem gloriosa, aquela presença gloriosa. Nós sabemos que estamos na nova aliança e nós sabemos que a presença de Deus hoje habita em nós. Amém? Mas vai chegar um dia que aquele a qual a Bíblia fala que tem o cetro de justiça, os olhos como de fogo, os pés como latão de reluzente, a voz de muitas águas. Vai chegar o dia, aquele que a Bíblia fala que é o sol da justiça, ele vai estar no nosso meio, literalmente. Agora eu te incentivo a pensar da seguinte forma: se esse dia fosse hoje, agora, qual seria o seu comportamento? Qual seria a sua reação? Qual seria a sua expressão? Sabe, meu irmão, pode ser agora, pela fé, porque Ele é real. Noite, Ele é real. noite e dia, até que as taças Ei! estejam cheias. De noite, noite e dia, até que Ele celebre o verbo da vida. De noite, noite e dia, até que as taças estejam cheias.